Olá, galera do oitavo período. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Para quem não me conhece ou não se recorda, meu nome é Bruno Mendes. Eu sou monitor acadêmico da disciplina de Direito Processual Penal 3, sob orientação da professora Luana de Miranda. Nesse vídeo, eu farei uma breve revisão com vocês de uma matéria muito importante que consta aí na segunda avaliação de aprendizagem de vocês, e nós iremos falar sobre as medidas despenalizadoras no âmbito dos juizados especiais criminais. Então, antes da gente revisar, né, quais são esses institutos despenalizadores, nós temos que falar um pouquinho sobre a lei que instituiu os juizados especiais criminais, né, o GCRIM. Então, o GCRIM, ele foi instituído aí pela Lei 9.099 de 95, e nos juizados especiais criminais serão processados aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, nós temos que lembrar quais são essas infrações, né? Primeiro, nós temos aí as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima é de até 2 anos. Aí vocês vão falar assim, Bruno, então qualquer crime de menor potencial ofensivo, esse que você mencionou, eles estão sujeitos à Lei 9.099 de 95, né, esse procedimento sumaríssimo, em regra, sim. Só porque, como vocês sabem, o direito ele é cheio de regras e exceções. Então, posteriormente, vocês vão ver na Lei Maria da Penha que os crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, eles não podem ser processados no juizado especial criminal. Não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? O crime de ameaça, ele tem, salvo engano, uma pena de detenção de 3 meses a 6 meses, né? Então, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque ele não vai, né? A pena máxima não é superior a 2 anos. Aí vocês vão falar assim, tá, então esse crime é processado no GCRIM, né, no Juizado Especial Criminal. Sim, agora, se esse crime tiver sido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, aí ele não será processado pela Lei 9.099. Isso vocês verão melhor quando vocês estiverem estudando o procedimento especial da Lei Maria da Penha, beleza? Mas essa é uma situação que vocês têm que gravarem na mente de vocês, que não se aplica a Lei 9.099 de 95 aos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, certinho? E outra questão muito importante que vocês têm que ter em mente para a avaliação de vocês é que o procedimento sumaríssimo ele é dividido, né, em duas partes. Nós temos uma primeira fase, que é a fase preliminar, onde acontece a audiência preliminar, e a segunda fase é a fase processual, né? Seria o procedimento sumaríssimo propriamente dito. Então, é muito importante que vocês lembrem esses pontos que eu acabei de mencionar, certinho? Vamos, então, falar um pouco sobre as medidas despenalizadoras. Eu vou tentar me ater para os requisitos e para os conceitos mais importantes que poderão ser cobrados aí na avaliação de vocês, certo? Deixa eu passar aqui. Bem, né, nós vamos falar então sobre esses três institutos despenalizadores previstos aí na Lei 9.099 de 95. Nós vamos falar sobre a composição civil dos danos, que está previsto no artigo 74, a transação penal, artigo 76, e a suspensão condicional do processo, artigo 89. Vamos começar falando, então, sobre a composição civil dos danos, né? Em qual momento que essa composição civil dos danos ela pode acontecer? Então, ela acontece, né, na audiência preliminar, ou seja, na primeira fase do procedimento sumaríssimo. E o que vem a ser a composição civil dos danos? A composição ela nada mais, nada menos é um acordo
celebrado entre o autor do delito e o ofendido, e o objetivo desse acordo é reparar os danos sofridos pela vítima em decorrência da conduta criminosa, certo? Então, gravem isso daqui, porque é muito importante para vocês não confundirem os institutos, né? Quem são os personagens aqui na composição civil dos danos? É o autor do delito, o acusado, e o ofendido, a vítima, certo? E esse acordo ele será mediado pelo juiz ou por um conciliador por ele designado. E aqui no finalzinho do slide eu coloquei, né, os artigos da Lei 9.099, que vocês devem dar uma lida, né, muito importante isso aqui para a avaliação de vocês. Beleza? Tá, Bruno, mas como que esse acordo ele é formalizado? É só acordar lá, pegou na mão e pronto, acabou, né? Já fez o acordo, fez a composição civil dos danos? Não. Vamos ver aqui o que é preciso para que esse acordo ele tenha efeitos e quais são as consequências dele? Bem, então, um eventual acordo de composição civil dos danos, para que ele possa surtir efeitos, ele tem que ser reduzido a termo. O que seria isso? Ele tem que ser escrito, certo? E, obrigatoriamente, para que ele tenha efeitos, ele precisa ser homologado pelo juiz. Então, essa homologação será por meio de uma sentença. Essa sentença homologatória ela será irrecorrível, ou seja, não se pode recorrer. E a sentença homologatória do acordo de composição civil dos danos, ele terá eficácia de título executivo judicial. Aí vocês vão falar assim, Bruno, eu tenho a impressão que eu estudei isso nesse período, no 8º período. E vocês estudaram mesmo, lá em Direito Processual Civil 4, se eu não me engano. Né? Vocês estudaram títulos executivos. Então, o acordo, após ele ter sido homologado pelo juiz, ele terá eficácia de título executivo judicial. E o que você pode fazer com um título executivo judicial? Aqui, nesse caso, nós estamos no direito penal, né? Nós estamos falando aqui do direito penal. Esse acordo, ele vai ter eficácia de título executivo judicial, ou seja, você pode pegar ele, bater lá na porta do juízo civil competente e promover a execução, né? Então, ele é um título executivo judicial, que nós chamamos aqui de cumprimento de sentença, certo? E quais são as consequências desse acordo, né? O acordo foi escrito, foi formalizado, o juiz homologou, né? Tem eficácia de título executivo judicial, mas quais são as consequências? Aí nós vamos ter consequências para a vítima, né, o ofendido, e nós vamos ter consequências para o acusado. Vamos ver aqui, então, quais são essas consequências? Então, para o ofendido, para a vítima, o acordo foi homologado, tem a eficácia de um título executivo judicial. Se nós estivermos diante de uma ação penal privada, o acordo homologado ele vai acarretar na renúncia ao direito de queixa. Vamos lembrar que queixa é a peça inaugural da ação penal privada. E se for uma ação penal pública condicionada à representação? Se for essa ação que eu mencionei para vocês, o acordo, né, após ter sido homologado pelo juiz, vai acarretar na renúncia da representação. Então, no primeiro caso, se for uma ação privada, acarreta na renúncia da queixa. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, acarreta na renúncia da representação. E as consequências para o acusado, né, o autor do delito, ele vai ter extinta a punibilidade, de acordo com o artigo 107, parágrafo 5º do Código Penal. Então, vai perder-se o direito de punir esse agente, né? Porque o acordo homologado da composição civil dos danos vai extinguir a punibilidade do agente e, para a vítima, vai acarretar na renúncia, né, do direito de queixa ou de representação, se for uma ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Então, esses são os pontos mais importantes que vocês devem ter em mente
e devem levar aí para a avaliação de vocês, certo? Quem são os sujeitos, que no caso é o autor do delito e a vítima. Esse acordo ele deve ser escrito, deve ser necessariamente homologado pelo juiz e ele terá eficácia de título executivo judicial. Você pode pegar ele, bater lá na porta do juízo civil competente e promover a execução através aí do cumprimento de sentença. Joinha? Vamos falar agora sobre a transação penal, e aí a gente vai ver a diferença da transação penal para a composição civil dos danos. A transação penal, ela também será ofertada aí na audiência preliminar, ou seja, na primeira fase do procedimento sumaríssimo, porém, essa transação penal, ela é o quê? É a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou uma multa, e essa proposta ela é feita pelo Ministério Público e aceita pelo autor da infração penal. Então, já vejam aqui a diferença lá da composição civil dos danos. Quem eram os sujeitos, né? Os sujeitos lá na composição civil dos danos era o autor do delito e a vítima. Aqui na transação, a gente tem o Ministério Público e o autor do delito, certo? Então, nada mais, nada menos, pessoal, a transação penal é o acordo firmado entre o acusado e o Ministério Público, no qual o acusado ele vai aceitar cumprir a pena antecipada de multa ou restritivas de direitos. E aí nós temos alguns requisitos que a gente vai analisar nos próximos slides. Mas já vejam aqui a diferença entre os sujeitos que compõem essa proposta, né? Lá na composição civil dos danos, autor do delito e a vítima. Transação penal é o Ministério Público e o autor da infração. E aqui eu coloquei para vocês depois darem uma lida no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. É aqui nesse artigo que nós temos previsto a transação penal, certinho? Porém, temos algumas situações em que a transação penal ela não poderá ser concedida, essa proposta ela não pode ser concedida. E nós vamos ver aqui um parágrafo do mesmo artigo que eu havia mencionado, o artigo 76, o parágrafo 2º, que vai falar alguns requisitos em que não se admitirá a proposta de transação penal se ficar comprovado. E nós temos ali 3 incisos. O inciso 1 diz que ter sido autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se o autor do delito que está para ser beneficiado da transação penal, ele tiver sido condenado pela prática de crime a uma PPL, né, pena privativa de liberdade por sentença definitiva, a proposta de transação penal não poderá ser ofertada para ele. Inciso 2, ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva de direito ou multa, nos termos desse artigo. Ou seja, se a pessoa já tiver sido beneficiada pela transação penal por esse instituto nos 5 anos anteriores, né, ele não pode ser beneficiado novamente com a transação penal. Então, nós estamos aqui em 2021. Se em 2018 ele tivesse sido beneficiado pela transação penal, ele não pode ser beneficiado agora em 2021, porque não passou esse lapso aí de 5 anos. E o inciso 3 fala que também não será admitida a proposta de transação penal se ficar comprovado indícios de antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessárias e suficiente à adoção da medida. Beleza? Então, esses aqui são alguns requisitos importantes que vocês devem ler com mais cuidado depois, para que vocês relembrem, né, quais são as hipóteses em que não poderá ser admitida a proposta de transação penal. Vamos continuando aqui, então. Aí vem a grande pergunta, né?
Quais são as consequências com a aceitação da transação penal pelo acusado? Porque, vejam só, o Ministério Público está propondo para o acusado para que ele possa cumprir imediatamente uma pena restritiva de direito ou uma multa, né? Então, pensem aqui comigo. Será que vocês já pararam para pensar nessa situação? Porque se ele está aceitando, né, essa proposta de transação penal, será que ele está confessando? Será que ele está admitindo a culpa? Né? Será que isso pode ser caracterizado como uma confissão? Porque, vejam, né? Se eu cometi um crime, eu tenho convicção que, se eu estou sendo acusado de um crime, eu tenho a convicção que eu não pratiquei esse crime, eu iria até o final para provar a minha inocência. Mas e nesse caso, hein? Se ele admite a proposta de transação penal, será que isso pode ser usado como confissão de culpa, né? Ou seja, ou vamos ir mais além, será que se ele aceita, né, a transação penal, vai gerar reincidência e maus antecedentes? E aí, gente? Pessoal, vamos analisar aqui agora. Vejam só, quando o acusado aceita o benefício, este não será considerado como confissão de culpa, tá? Então, nós não colocaremos aqui a transação penal como se a pessoa estivesse confessando, tá? E, logo, isso não valerá como maus antecedentes ou para fins de reincidência, né? Não será utilizado para fins de reincidência. E então, para que eu tenho que fazer essas anotações, né, da transação penal? É para fins de se evitar um novo oferecimento do benefício no prazo de 5 anos, certo? Mas então, a transação penal, se o autor do delito ele aceita essa proposta do Ministério Público de cumprir imediatamente uma pena restritiva de direito ou uma multa, não significa que ele está diante de uma confissão de culpa. E a transação penal, ela não vai importar em reincidência e maus antecedentes, ou seja, não será anotado, né, nas certidões criminais, o que eu acabei de mencionar. A única anotação será no sentido de que o agente ele não pode ser beneficiado novamente pela transação penal no prazo de 5 anos. E assim como era lá na composição civil dos danos, a transação penal ela só vai surtir efeitos com a homologação judicial. Então, o juiz tem que homologar, tá? Só porque é diferente lá da composição civil dos danos, que lá era uma sentença irrecorrível, aqui na transação penal, você pode recorrer através de apelação. É um recurso que vocês vão estudar no 9º período, né, que eu estou estudando atualmente. Beleza, Bruno, então vamos lá. Durante o período aí da transação penal, se o agente cumpriu os requisitos da proposta, né, o que vai acontecer? A punibilidade do agente será extinta, né? Então, cumpriu os requisitos durante o período de transação penal, ele vai ter extinta a punibilidade. Mas e se no decorrer, né, do cumprimento da pena restritiva de direito ou da multa, o agente descumpre, né, os requisitos da transação penal? E aí, quais são as consequências, né? Vamos lembrar que na transação penal forma coisa julgada formal, ou seja, se ele descumprir, né, com as condições impostas, poderá ser revogada a transação penal, a proposta de transação penal, e o MP, ele poderá, né, ele deverá oferecer a denúncia. Beleza? Então, nós falamos aí do acordo de composição civil dos danos, falamos aqui da transação penal, fizemos a diferença das duas medidas despenalizadoras, ambas acontecem na primeira fase do procedimento sumaríssimo, e agora a gente vai falar da última medida despenalizadora, que é a suspensão condicional do processo. Ela é um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, quando que é o momento, né? Vai ser no oferecimento da denúncia, lá na segunda fase do procedimento sumaríssimo, né?
que é o procedimento de sumaríssimo propriamente dito. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês o artigo 89, que vai trazer para nós os requisitos, né, legais e mínimos para que seja ofertado aí, né, a suspensão condicional do processo. Então, o artigo 89 da Lei 9.099, ele traz assim para a gente: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, então, abrangidas ou não pela Lei 9.099 de 95. Então, a suspensão condicional do processo, vocês já devem ter visto em outros períodos, que ela pode ser aplicada a outros crimes que não estejam previstos para a Lei 9.099 de 95. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele poderá, e eu coloquei esse poderá em caixa alta, bem destacado, porque eu quero chamar a atenção para vocês dessa palavra, né, poderá. Propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, então é o lapso temporal, desde o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, esses pontos que eu deixei de vermelho são alguns requisitos principais para que seja ofertada a suspensão condicional do processo. E aqui eu quero agora comentar com vocês sobre essa palavrinha poderá. Porque quando a gente vê essa palavra poderá, através da leitura, a gente vai entender poderá como uma faculdade, né? Seria uma discricionalidade do Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo, né, quando ele vai ofertar a denúncia. Só porque nós temos alguns julgados no STJ e no STF que questionam, né, essa palavrinha poderá, se ela seria apenas um poder discricionário do Ministério Público ou se ela é um poder dever. E aqui eu coloquei para vocês um julgado no STJ em sede de habeas corpus, né? Eu não vou ler essa parte de cima, vou ler mesmo só a parte em negrito, onde o ministro do STJ, ele argumentou o seguinte: a expressão poderá, constante no caput do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, não cria ao Ministério Público um poder discricionário, uma faculdade, porquanto o poder-dever de ofertar a proposta de suspensão condicional do processo, uma vez presentes os requisitos legais, persiste conduzindo a atuação do titular da ação penal, que não pode, sem fundamentação idônea, escolher pela persecução penal. Ou seja, essa palavrinha poderá, ela remete, conforme os julgados do STF, do STJ, a um poder-dever do Ministério Público. Então, se tiver presentes os requisitos legais, esses que nós vimos lá no caput, né, do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, presentes os requisitos legais do caput, o Ministério Público ele tem um poder-dever, né? Então, às vezes, eu gosto muito de assimilar essa palavrinha poderá como deverá, porque não é uma faculdade do MP ofertar a proposta de suspensão condicional do processo. Então, tendo os requisitos, é um poder-dever do MP ofertar a suspensão condicional do processo, certo? Então, deem uma olhadinha nos requisitos legais, nos requisitos mínimos, que são previstos no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, né? A Lei 9.099 de 95. Só porque não são apenas aqueles requisitos, né? O juiz tem outros requisitos também que ele pode ter na proposta. Então, vejam só, no mesmo artigo, ainda no parágrafo 1º, aceito a proposta pelo acusado e o seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a um período de prova, então seria um lapso temporal, sob as seguintes condições. É por isso que a gente fala suspensão condicional do processo. O processo ficará suspenso mediante algumas condições. Então, nós temos ali, inciso 1,
reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2, proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 3, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Inciso 4, comparecimento pessoal e obrigatório a juiz mensalmente para informar e justificar as suas atividades. E aí vem o parágrafo 2º, que o juiz ele pode especificar outras condições, fora essas que estão previstas, e que vai ficar subordinado à suspensão condicional do processo. Só porque essas condições, elas têm que estar adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, é muito importante que depois vocês façam a leitura deste artigo 89, parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Aí vem uma pergunta, né, que vocês talvez já devem estar se fazendo. Bruno, mas a suspensão condicional do processo pode ser revogada, né? Vamos supor que o autor do delito ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, mas ele não está cumprindo as condições que foram impostas, né, que foram subordinadas a ele. E aí, pode revogar? Sim, né? Nós temos sim a possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo. E essa revogação ela pode se dar de duas formas, de forma obrigatória, então o juiz tem que revogar, ou de forma facultativa. E nós vamos analisar aqui quais são essas situações em que a revogação será obrigatória e a revogação será facultativa. Então, nós temos na sequência os parágrafos 3º, 4º e 5º. Então, o parágrafo 3º, a suspensão será revogada se no curso do prazo, né, nesse lapso temporal da suspensão, de 2 a 4 anos, o beneficiário vir a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Então, se ele tiver sido, se ele cometer crime durante esse lapso temporal do prazo de prova, né, ou se ele não efetuar a reparação do dano por motivo injustificado, aí nós temos aqui a revogação obrigatória. O juiz tem que revogar a suspensão condicional do processo. E a revogação facultativa? Aí é o parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vir a ser processado no curso do prazo, ou seja, no lapso temporal, no período que ele está em prova, por contravenção penal, vejam a diferença. Se for crime, é obrigatório. Se for contravenção penal, é facultativo. Ou descumprir qualquer outra condição imposta, né? Então, alguma condição que o juiz tenha colocado na proposta, na suspensão condicional do processo, beleza? Bruno, mas beleza, passou o prazo de prova, né, o lapso temporal, ele não descumpriu nenhuma das condições que foram estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo. O que isso acarreta? Bem, extinto o prazo sem a revogação, seja facultativa ou obrigatória, o juiz irá declarar extinta a punibilidade do agente. Então, essa aqui é a nossa suspensão condicional do processo. Beleza? Bem, pessoal, eu espero que essa revisão ela tenha sido assim, de uma extrema importância para vocês, né? E que eu tenha conseguido alcançar os meus objetivos, que era trazer para vocês de forma mais simples, de forma direta e objetiva, alguns assuntos, alguns detalhes importantes sobre essas medidas despenalizadoras. Então, caso vocês queiram entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou algo que não ficou muito explicado, né, ou que eu me contradisse, né, que pode acontecer, que eu também sou um acadêmico de direito, né, estou aqui no 9º período da faculdade. Então, qualquer coisa que eu tenha falado errado, ou que eu me contradisse, ou se você tiver alguma pergunta, manda lá um e-mail para mim, então, brunosmendes1@gmail.com, ou no meu Instagram, brunos.mendes, tá? Eu quero agradecer, caso você tenha ficado até o finalzinho aí, e me coloco à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.